34. Release capítulo 199. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Todos comigo. Avançar. Quase ao mesmo tempo, a voz de Leman soou em voz alta. Levin olhou incrédulo para Leman Alves, que de repente cairá do cavalo. A parte de trás de sua cabeça estava completamente aberta, revelando uma pasta pegajosa vermelha e branca por dentro. Seu capacete estava quebrado ao lado, desabrochando com um grande buraco no topo, mostrando que não teve nenhum efeito protetor. Vamos, comigo, avançar a toda velocidade. Então a voz de Levin também soou. Não, nenhum de nós gritou. Levin cobriu a boca. Ao olhar para trás, ele viu que a milícia saiu de sua posição de espera. Imediatamente engoliram as pílulas e começaram a correr, como uma enxurrada de pessoas vindo em sua direção. É uma bruxa. Levin percebeu que uma bruxa havia imitado sua voz. Não corram, cessar investida, ele gritou o mais alto que podia. No entanto, no meio da multidão excitada, sua voz não se espalhou muito, e as poucas pessoas que ouviram seu grito pararam, mas a maioria continuou avançando. Depressa, ataquem o mais rápido que puderem. Tentem romper o centro da linha de defesa do inimigo. Todos que chegarem à cidade podem saquear. Já não era apenas a voz dele, mas também a de Duane e de outros cavaleiros, soando uma após a outra, como se tudo isso tivesse sido acordado previamente. Além disso, a voz da bruxa ofuscou todos os outros barulhos, como se a voz estivesse sendo emitida diretamente ao lado do ouvido de todos. No meio da milícia, havia também muitas vozes explodindo, como se estivessem alinhadas com seus comandos. A multidão gritava saqueiem. E outras frases de efeito. Levin não sabia quem tinha começado, mas logo as frases de efeito soavam em todas as fileiras. A situação tinha saído completamente de seu controle. Levin não tentou gritar mais comandos, afinal, sua voz seria ofuscada pelos rugidos animados da multidão. Em vez disso, ele teve que se concentrar totalmente em controlar seu cavalo, a fim de evitar ser arrastado pela poderosa correnteza. E, como se tivessem perdido toda a razão, a milícia correu para o centro da estrada. Não, na verdade isso não era totalmente certo. Desde o começo, eles já haviam perdido toda a razão, especialmente no momento em que outra pessoa começou a guiá-los. Depois que eles tomaram as drogas, ficaram totalmente eufóricos e, com o pensamento de matar e saquear, ficaram ainda mais estimulados. No começo, as primeiras pessoas ainda evitariam pisar em Leman que estava caído, contudo, logo após, não mais se importariam e, assim, começariam a pisar no cadáver sem pensar duas vezes. Levin queria se encontrar com Duane e os outros cavaleiros, mas logo descobriu que, devido à enxurrada de pessoas, eles já estavam espalhados por todo lugar. Sob essas claras circunstâncias, ele primeiro teria que seguir o fluxo de pessoas e, aos poucos, tentar afastar seu cavalo para a floresta ao lado. Na situação presente, ao tentar virar o cavalo abruptamente, seria apenas uma questão de tempo até ele ser derrubado pela força da milícia que estava correndo com tudo. E se ele quisesse se levantar de novo, seria quase impossível. De dentro das fileiras, Levin estava olhando em todas as direções, tentando encontrar a bruxa responsável por causar o caos, querendo cortá-la em 1000 pedaços. Na sua opinião, isso definitivamente foi obra de uma bruxa. As 1.500 pessoas que engoliram a pílula estão correndo na direção da linha de defesa do príncipe. Logo, essa onda deveria ser um ataque mortal para ele. Levin pensou, mesmo que o príncipe tivesse mais armas novas, ainda não seria suficiente para ir contra tantas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, o resultado disso não iria ser muito diferente, de qualquer forma. Uma situação em que ambas as partes sofressem uma derrota, é obviamente algo que as bruxas ficariam exultantes, e essa também foi a razão pela qual elas se infiltraram em nossas fileiras e causaram tantos problemas, atraindo nosso exército para avançar por iniciativa própria. A bruxa que matou Leman e a bruxa que criou o caos não podem ser a mesma pessoa. Levin deixou seu olhar vagar sobre as poucas pessoas que ainda estavam ao seu lado, pois eles haviam testemunhado a queda de Leman. Além disso, mesmo que eles tivessem ouvido a ordem para parar de correr, eles não poderiam lidar com o enorme exército, pois mesmo ao se reunirem, ainda não poderiam contar como mais de 30 pessoas. Uma das bruxas tem a habilidade de esconder seu corpo e a outra pode manipular sua voz. Afinal, uma bruxa não pode ter duas habilidades. Vão e encontrem essa que pode manipular a voz. Eu quero arrancar sua garganta.
Através da janela de disparo do bunker, Brian podia ver como o inimigo se aproximava. Dos bunkers à frente, até mesmo o primeiro tiro podia ser ouvido. Sua posição defensiva estava no meio do diamante. Por causa disso, ele teria que esperar o inimigo alcançar a demarcação roxa ao lado da estrada. Ter que esperar tanto tempo para disparar o deixou muito ansioso. Para tentar relaxar e pensar em outra coisa, ele foi para a janela do outro lado, pois de lá, Brian poderia olhar para a linha de defesa mais distante. Das posições de artilharia, a fumaça branca subia incessantemente e, com isso, um rugido como um trovão ecoava pelo campo de batalha. Eles são, mais uma vez, os primeiros a disparar. Com seus canhões de 5 quilos, eles podem cobrir quase todo o campo de batalha. Se Brian prestasse atenção, ele poderia até ouvir os sons estridentes das bombas enquanto voavam pelo ar. Oh meu Deus, eles correm muito rápido. Olhe para aquele sujeito. Sua mão foi arrancada por uma munição, mas ele ainda está correndo feito louco. O que Sua Alteza disse era verdade, eles ainda podem ser chamados de humanos. Eles são simplesmente o mesmo que bestas demoníacas. Durante a mobilização pré-batalha, o primeiro exército já havia sido informado que o inimigo estava sob os efeitos das pílulas da igreja. Logo, eles não demonstraram medo ao encarar o ataque contínuo do outro lado, que avançavam mesmo sob uma chuva de balas. Em vez disso, eles estavam cheios de espírito de luta. Afinal, eles eram o primeiro exército, que foram forjados sob as chamas de bestas demoníacas. Capitão, eles estão vindo, alguém avisou. Ao ouvir a notícia, Brian rapidamente retornou à sua posição, pegou um fuzil de repetição ao lado da janela e começou a carregá-lo. Em comparação com as armas antigas, a nova versão de Sua Alteza teve uma melhora simples. Agora, em uma única respiração, ele já podia disparar 5 munições, então ele poderia jogar o pente na direção do recruta atrás dele, pegar o pente novo, carregar e disparar, enquanto o recruta recarregaria seu cartucho anterior. No entanto, durante o treinamento, Sua Alteza enfatizou que somente quando o inimigo tivesse entrado na faixa de 150 metros, é que eles poderiam usar esse tipo de tiro. Já para os disparos de longo alcance, eles tinham que ser o mais preciso possível, porque a fabricação das balas dos fuzis de repetição era muito problemática, a quantidade de munição era bastante limitada. Brian acreditava profundamente que as munições que continham a pólvora, com a parte da frente fina e pontuda e a parte de trás grossa, assim como sua forma quase sempre semelhante, absolutamente não poderiam ter sido criadas por um ferreiro. Ele sabia que um trabalho tão fino e delicado tinha que vir das mãos de uma bruxa. Normalmente, após o exercício de tiro, eles coletavam todos os estojos das munições e os entregavam a Machado de Ferro. A prática de tiro era geralmente seguida com um exercício de recarga, durante o qual eles se sentariam como um grupo no centro do acampamento. Para montar os cartuchos usados em um novo pente, eles precisavam seguir rígidas diretrizes operacionais. Primeiro, eles tinham que empurrar o iniciador para o fundo do estojo, depois encher com pólvora e finalmente inserir o projétil, que era a bala. Devido aos exercícios, ele estava relutante em consumir sua munição sem cuidado, caso o alvo fosse muito difícil de acertar. No momento em que o inimigo cruzou o marcador roxo, Brian respirou fundo e finalmente gritou, disparar à vontade. O soldado que estava esperando por esta ordem há muito tempo, apontou entusiasticamente para um alvo fácil e puxou o gatilho. De repente, o bunker ficou inundado com o som dos disparos. O primeiro inimigo a cruzar a linha foi atingido por balas de ambos os lados, o que fez o sangue espirrar da sua cintura, e depois de cambalear 2 passos à frente, ele caiu no chão. Era óbvio que eles poderiam sofrer mais dor do que as pessoas comuns, mas em face de balas de grosso calibre, isso ainda não importava. Brian notou que várias pessoas haviam pulado no topo dos bunkers da frente, querendo atacar furtivamente os soldados que estavam dentro, mas foram bloqueados por uma grade de ferro bastante grossa. Não hesitando, ele puxou o gatilho, matando os loucos que estavam expondo seus corpos, um após o outro. A razão pela qual os bunkers foram arranjados em uma formação de diamante, era para que eles pudessem ajudar a defender um ao outro, e os inimigos que quisessem contornar a primeira linha e atacar por trás, seriam mortos a tiros pelos bunkers que estivessem mais afastados. Cuidado, eles estão lançando suas lanças, alguém gritou de repente. Brian notou como uma densa sombra se erguia do centro do exército inimigo e depois de atingir o ápice no alto, as sombras começaram a cair sobre os bunkers que estavam em ambos os lados da estrada.
Nesta distância, eles precisam ser capazes de cobrir de 200 a 300 metros. Brian subconscientemente abaixou a cabeça no buraco, apenas para ouvir uma série de sons estridentes no topo. Depois que essa onda de ataques chegou ao fim, ele se levantou e descobriu que nenhuma dessas lanças tinha conseguido penetrar no bunker. Olhando para um outro bunker mais próximo, ele viu que a situação era semelhante. Apenas algumas lanças tinham sido capazes de perfurar um pouco nele, como penas solitárias. Mesmo que pareça muito assustador, ainda é inútil. Todos começaram a gargalhar. Neste momento, Brian viu um inimigo que desconsiderou todos os perigos e jogava terra para todos os lados enquanto corria para frente em direção ao seu bunker. Então o inimigo se inclinou e lançou sua lança em uma curva plana, e no exato momento em que a lança deixou seu braço, ele foi atingido por uma intensa chuva de balas. Mas antes que seu grito de alerta pudesse sair de sua garganta, a lança já havia passado pela janela de tiro e perfurado o peito de um atirador. O soldado soltou um gemido abafado e depois caiu de cara no chão. Heleazwit capítulo 200. Freckles, alguém gritou, ele está ferido, não mexa nele nem o mova de lugar. Brian rugiu, deixe que eu verifique os ferimentos, e você continue a disparar. Ele entregou seu fuzil para os recrutas que eram responsáveis por isso e foi até o ferido. O homem ferido estava consciente e perguntou tremendo, capitão, eu vou morrer? Uma lança curta penetrou a parte mais baixa de seu peito, mas não estava claro se ela tinha atravessado o corpo. Ao observar que sua respiração estava suave, Brian podia dizer que seu pulmão não estava ferido. Ele se lembrou das aulas que frequentou, em que o príncipe tinha explicado brevemente as funções de cada órgão do corpo humano, bem como as medidas de emergência a ser tomadas se eles fossem feridos. Em casos como este, o melhor que ele poderia fazer era não o mover até que Nona pudesse vir e tratá-lo após a batalha. Isso dói? Brian perguntou. Freckles assentiu dolorosamente. Se você estiver sentindo dor, isso significa que você não vai morrer. Brian pôs a mão na testa do homem. Você deve estar ciente do poder da senhorita Nana, certo? Sim. Freckles mal conseguiu sorrir para ele. Todo mundo quer encontrá-la assim. Então, eu acho que posso finalmente ver ela. É isso mesmo. Então, aguente firme. Depois de Brian terminou de falar, ele voltou para a janela de disparo e o recruta olhou para trás ansiosamente. Não podemos retirar a lança. Se a gente retirar agora, com certeza ele vai perder bastante sangue, e quando você aprender isto, você vai entender. Ele fez uma pausa. O que podemos fazer agora é destruir o inimigo o mais rápido possível. De pé sobre uma plataforma elevada, Roland podia ver claramente os inimigos que corriam em direção à vila como uma maré. A cada bunker que eles passavam, sua velocidade se tornava significativamente mais lenta. Quando os inimigos passaram pela terceira fileira de bunkers, o flanco deles foi totalmente exposto ao fogo cruzado dos atiradores. O papel de Eiko nesta batalha foi bastante significativo. Mesmo quando a equipe foi espalhada em uma longa faixa, a maioria deles ainda estava seguindo as ordens da bruxa para correrem diretamente para o centro, seguindo pela estrada principal. A cada minuto, várias pessoas caíam em conjunto, impotentes para fazer qualquer contraofensiva. Enfrentando as fortificações que não podiam ser destruídas por espadas e lanças, a milícia de Timothy só poderia suportar suas baixas e continuar a avançar. A 300 metros de distância da terceira fileira de bunkers estavam os artilheiros. A partir desta distância, podia-se considerar a zona morta, pois era o alcance efetivo das metralhas. No céu, Raio brandiu a bandeira vermelho vibrante. Os ângulos de disparo das 20 equipes de artilharia foram ajustados, enquanto fogo e fumaça atingiam a zona de batalha. Roland estimou aproximadamente que uma equipe de artilheiros habilidosa no manuseio do canhão poderia disparar uma metralha a cada 20 segundos, enquanto a equipe mais devagar atiraria a cada meio minuto. À primeira vista, era similar à taxa de disparo da excelente equipe de artilharia na Guerra Civil Americana, mas o resultado de 3 tiros por minuto naquela época era baseado em uma extensa série de exercícios para aprender a mirar, disparar e reduzir o tempo de manuseio. Entretanto, não havia necessidade de limpar o canhão, por isso sua taxa de disparo era tão boa. Mas, para os inimigos, esta era uma taxa de disparo formidável porque as metralhas causavam um dano surpreendente em alvos sem armaduras. Cada bolinha de ferro era capaz de penetrar de 2 a 3 pessoas. Embora as pílulas pudessem inibir a dor, elas não poderiam fazê-los resistir ao terror. Ao ver as pessoas à sua frente e ao lado serem crivados de balas,
O moral, o ânimo e a ânsia do inimigo por matar já não podia ser mantida. Ao presenciar esta cena aterradora e a alta possibilidade de perder suas vidas, a determinação da milícia de Timothy foi sendo minada. Sem pílulas, eles eram pessoas comuns sem formação e sem experiência. Depois que mais da metade deles foram mortos dessa forma trágica, alguns já começaram a escapar pelas suas vidas. O medo se espalhou entre o inimigo como uma praga. Quando a primeira pessoa começou a fugir, uma reação em cadeia ocorreu, e foi-se o segundo, o terceiro. A cena provocou um choque tão grande na massa de inimigos, que a linha de frente simplesmente parou de correr, deu meia volta e começou a fugir. A equipe dos canhões mais uma vez recarregou os projéteis sólidos e disparou no centro da estrada, enquanto o esquadrão de fuzileiros continuou a atirar. Os corpos começaram a se empilhar na estrada. A raiva de Levin diminuiu gradativamente, enquanto o medo começava a se apossar de seu coração. Mais de 20 pessoas testemunharam a bruxa responsável por provocar o caos. Ela usava roupas tão estranhas que podia facilmente se misturar na floresta sem ser vista. Ninguém seria capaz de descobrir a bruxa se ela não tivesse seguido a milícia e ordenado a todos eles para se juntarem no centro da estrada. Mesmo assim, ela já tinha causado um enorme problema para Levin, pois ele descobriu que os sons imitados pela bruxa estavam em todos os lugares. Diversas vezes aparecia à esquerda, depois à direita, e por vezes até mesmo de trás de sua cabeça. Além disso, os seus comandos eram bem diversificados, ora imitando a voz de um superior para emitir ordens, ora imitando o gemido de alguém da milícia. Sempre em que eles estavam prestes a pegá-la, uma dama de branco aparecia e ambas sumiam. Levin reviveu o fenômeno chocante onde Lemanaus foi morto em um piscar de olhos. Ela segurava um tipo de besta leve de prata. Com uma faísca e um barulho alto, um homem, então, caía morto. A tática de Levin era bastante simples. Assim que eles descobrissem a bruxa, ele e seus homens a cercariam por todos os lados. Entretanto, todos ficaram apavorados como suas armaduras e escudos não funcionavam, de modo que a tática e seus homens foram feitos em pedaços. O que era pior, o escudo de ferro de Levin foi partido ao meio. O pequeno buraco no meio mostrou que a arma de seu inimigo era poderosa demais. Talvez, apenas bestas de duas mãos poderiam ter um poder que batesse de frente. Se ele não tivesse baixado a sua cabeça subconscientemente, ele já seria um corpo morto agora. No entanto, bestas não poderiam atirar consecutivamente. Levin logo percebeu seu desespero quando descobriu que a bruxa de branco não era apenas capaz de aparecer e desaparecer à vontade, mas também estava equipada com uma arma temível que não precisava de tempo recarga. Uma vez que este pensamento se fixou em sua mente, era como se a fagulha de sua raiva tivesse encontrado um vento frio e fosse extinta em um único sopro. Engulam a pílula e matem-na assim que ela aparecer de novo. Mesmo quando estivesse gritando esta ordem, o próprio Levin já estava em retirada. Ele correu para a floresta enquanto prestava atenção na milícia. Seria mais seguro para ele ficar com o exército principal. Ela não se atreveria a atacá-lo enquanto ele estivesse em uma multidão. Os bosques estavam cheios de uma grama selvagem peculiar que chegava até seus joelhos. Havia também trepadeiras no local. Se ele fosse descuidado, ele iria tropeçar nelas. Enquanto ele saía da floresta, ele olhou para frente e queria se juntar ao exército, mas a cena que ele viu diante de si o deixou aterrorizado. As milícias que ainda estavam sob o efeito das pílulas estavam recuando. Não, era mais correto dizer que eles estavam fugindo com o rabo entre as pernas. Aqueles que eram lentos ou não conseguiam reagir a tempo foram empurrados para o chão e impiedosamente pisoteados pelos outros. Eles eram como cavalos escapando a toda velocidade e, de fato, eles corriam tão rápido quanto os cavalos. Os fugitivos levantavam muita poeira e Levin não se atreveu a dar um passo à frente para impedi-los. Mas o que diabos aconteceu ali? Levin estava atordoado. Eu não posso acreditar que as mais de 1.500 pessoas que tomaram as pílulas foram derrotadas em tão pouco tempo. O exército do príncipe é feito de monstros. Neste momento, ele ouviu alguém pisando na grama. Ele cerrou os dentes e puxou a espada para apunhalar atrás de si no momento certo. Neste momento de vida ou morte, ele queria desferir um golpe fatal e foi o ataque mais rápido que ele já fizera em toda a sua vida. Entretanto, ele só foi capaz de ver uma faísca deslumbrante à sua frente. A espada foi estilhaçada por algo e as faíscas cintilaram. Então ele sentiu uma dor em sua mão direita que estava segurando a espada, e ele perdeu toda a força e o tato nos dedos de sua mão. Quando seus olhos se voltaram para as mãos,
Levin descobriu que metade de seu braço tinha desaparecido, com seus músculos vermelhos e ossos brancos expostos como uma flor que desabrochou. A dama de branco aproximou-se dele sem qualquer expressão em seu rosto, enquanto Levin tentou se retirar, mas acabou caindo em pânico. Com o pé pressionado contra seu ombro, a bruxa pôs uma arma branca e fria em sua testa. Deste ângulo, Levin podia ver o rosto escondido sob o capuz. Tão linda! Este foi seu último pensamento antes que a arma foi disparada. Heleazwit capítulo 201. Roland considerou os efeitos das pílulas e não ordenou que o primeiro exército imediatamente perseguisse os fugitivos. Em vez disso, ele enviou raio e magia para espioná-los e acompanhar sua rota de fuga. Os feridos na linha de defesa receberam tratamento imediato. Apenas 5 foram feridos por atiradores de lança, 4 dos quais pertenciam ao esquadrão de artilharia. Roland ficou muito satisfeito com o fato de que o esquadrão de artilharia manteve sua posição, mesmo quando os inimigos estavam tão próximos a eles, em torno de 150 metros. Em vez de saírem de suas posições e agirem desordenadamente, eles deitaram no chão e se esconderam atrás dos carrinhos de canhão para evitar as lanças e se juntaram ao combate o mais rápido possível. Nana permaneceu atrás do campo de batalha o tempo todo. Quando os inimigos fugiram, ela desconsiderou o barulho dos canhões e fuzis e correu para tratar os feridos com o Visconde Titus. Era difícil imaginar que há apenas 6 meses ela era uma jovem garotinha que desmaiava ao ver sangue, demonstrando seu crescimento notável. Por causa de Nana, todos os feridos sobreviveram. Quando ela saiu do campo de batalha, os soldados aplaudiram e gritaram o seu nome em comemoração. Na verdade, essa batalha foi muito mais fácil do que a última vez em que eles tiveram que lidar com o exército do Duque. Sem as drogas, a milícia viciada havia entrado em um estado extremamente vulnerável, pois algumas pessoas fugiam por 2 ou 3 quilômetros, apenas para se jogarem no chão, incapazes de se mover. Logo depois, as tropas de Roland perseguiram todos e começaram a escoltá-los de volta a Forte Cancioneiro. Durante a perseguição, o primeiro exército também conseguiu capturar 2 cavaleiros. Embora eles não tenham engolido as pílulas, eles já haviam desistido completamente de resistir. Quando confrontados com a busca contínua, eles simplesmente decidiram se render, pedindo a oportunidade de enviar uma carta para suas famílias e fazer um pedido de resgate. 4 dias depois, eles chegaram até Forte Cancioneiro. Graças às informações adquiridas dos cavaleiros rendidos, Rouxinol facilmente acabou com todas as tropas que restaram no castelo do forte. Depois de matar o capitão responsável, mais de 100 milicianos fugiram em pânico, esbarrando cegamente em uma emboscada que o primeiro exército montou no portão. Mais tarde, os homens de Roland encontraram Petrov preso nas masmorras do castelo. Ele parecia abatido, provavelmente por causa de sua preocupação e ansiedade. Contudo, por causa de sua identidade como um nobre da família Madresilva, ele não sofreu tratamento desumano. Depois de quase 3 meses, o príncipe viu o duque adjunto novamente. Ser capaz de ver o senhor sã e salvo é verdadeiramente uma boa notícia, Vossa Alteza Real. Petrov finalmente relaxou. Então ele começou a contar suas experiências dos últimos dias. Eu não sabia que o enviado de Timothy, todos eles morreram. Roland inclinou-se contra a cadeira relaxadamente e disse indiferente. A maioria das 1.500 pessoas que eles trouxeram para lutar contra a vila fronteiriça morreram, e o resto está atualmente trancado na prisão do forte. Quando Petrov ficou sabendo da total aniquilação dos enviados, ele de alguma forma pareceu um pouco surpreso. Vossa Alteza Real, com isso, temo que o novo rei. Não, seu irmão irá tê-lo como um espinho na carne. Então, você quer dizer que eu deveria ter deliberadamente perdido a batalha, e obedientemente ir com eles para a cidade real de Castelo Cinza, implorando por sua misericórdia? Enquanto eu perguntava, Roland o olhou diretamente nos olhos. Incapaz de encarar seus olhos, Petrov involuntariamente abaixou a cabeça. Não, Vossa Alteza Real, no momento em que ele pôs os pés na região oeste, ele se tornou meu inimigo. O príncipe declarou em uma voz calma. Parece que, para tomar o poder, Timothy Wimbledon está se tornando cada vez mais desesperado. Ele está precisando urgentemente de terras e títulos para dividir entre os outros nobres, visando garantir o apoio deles. Petrov, se seu objetivo era ter uma vida de paz e sem preocupações, por que você aceitou administrar o forte para mim? Você já deveria estar ciente deste ponto, que somente quando eu me tornar o rei de Castelo Cinza, sua posição como Lorde da região oeste será incrustada.
Roland fez uma pausa por um momento e então disse, para evitar que isso aconteça novamente, eu preciso formar um exército para guardar o forte. Exército? Petrov perguntou chocado. Sim, sem qualquer cavaleiro, apenas constituído de civis, um exército permanente e oficial. Roland explicou lentamente seus planos. Você irá escolher 300 pessoas que vivem dentro do forte. Elas serão treinadas por meus subordinados e irão aprender como lutar. As exigências para você escolher estas 300 pessoas são: elas precisam ser civis, não devem ser culpadas de nenhum crime, não podem ser fiéis da igreja, e, por último, precisam ter entre 16 a 30 anos sem qualquer deficiência física. Durante o treinamento, eles irão morar em vila fronteiriça e eu mesmo irei fornecer as armas. A partir de agora, seus cavaleiros e as patrulhas serão responsáveis apenas pela segurança urbana. Mas, não se preocupe, eu escrevi tudo isso detalhadamente neste pergaminho. Ao dizer isso, Roland entregou um pergaminho a Petrov. Você pode anunciar o recrutamento e seguir adiante com a triagem de acordo com estas exigências. Como Roland queria ter o controle da guarnição dentro do forte, ele precisava estabelecer o seu próprio exército dentro da cidade de Forte Cancioneiro. Esta era a abordagem mais apropriada. Entretanto, o primeiro exército ainda não possuía muitos membros, na verdade, ainda era muito pequeno, pois nem sequer tinha o número suficiente de soldados para proteger Vila Fronteiriça. Foi por isso que Roland não dividiu o seu exército para proteger ambos, Vila Fronteiriça e Forte Cancioneiro, mas sim, confiou em Petrov para fornecer a mão de obra, enquanto seus subordinados iriam treiná-los. Esta era a melhor alternativa para este impasse. Com a capacidade de Rouxinol de detectar mentiras, ele poderia garantir a lealdade do grupo e, juntamente com os novos métodos de treinamento militar e educação ideológica, seria possível formar uma força de combate em pouquíssimo tempo. Quanto às suas armas, Roland equiparia esse novo exército rapidamente com as antigas pistolas de pederneira. Então, mesmo que fossem capturados pelo inimigo, isso não seria um problema para ele. Além disso, o exército também poderia assumir a tarefa de coleta e transmissão de informações, de modo que, se alguém tentasse atacar o forte, Roland seria o primeiro a receber a mensagem. Entendi. Petrov assentiu. Irei reexaminar pessoalmente todas as pessoas que você selecionar, então só posso encorajá-lo a não colocar espiões entre eles, porque seria um ato sem sentido. Roland avisou, você já enviou espiões até Vila Fronteiriça antes, e agora todos eles já foram para as minas. Se houver algo parecido de novo, não, Vossa Alteza. Petrov limpou o suor em sua testa. Eu prometo que isso não vai acontecer novamente. Certo. Então, agora temos o problema da igreja. O príncipe disse enquanto se recostava na cadeira novamente. Você provavelmente não sabe que a igreja do forte foi incendiada pelos homens de Timoti e que eles até mataram o sumo sacerdote, certo? Agora só restam cinzas. Eles queimaram a igreja. Petrov ficou surpreso com a notícia. Isso. Eu tenho que informar isso a Hermes o mais rápido possível. É verdade, as leis da igreja dizem que tanto o rei quanto os lordes são obrigados a proteger as instalações da igreja local de qualquer dano. Roland pensou, se eles não puderem proteger a igreja, eles precisam informar a nova cidade sagrada imediatamente. Como ex-embaixador proficiente nestas leis, a reação de Petrov é bastante natural, e além disso, tal assunto não pode ser escondido, de qualquer forma. Temo que os seguidores da igreja que vivem no forte já enviaram uma mensagem à cidade sagrada no mesmo dia em que isso aconteceu. Você está certo, devemos relatar o ocorrido, mas o conteúdo da carta precisa ser ajustado adequadamente. Roland disse com um sorriso, você só tem que escrever na mensagem que os atacantes pertenciam a Timoteo em Bledon e que depois de saquearem e incendiarem a igreja, eles deixaram o forte, desaparecendo sem deixar vestígios. Além disso, você vai colocar isso na carta. Roland tirou uma pílula do bolso e entregou a Petrov. Apenas diga que você a pegou perto da igreja, que eles irão entender. O que é isso? São as pílulas secretas da igreja. Estas pílulas também eram o objetivo de Timothy. Isso permite que as pessoas comuns tenham uma explosão de força em pouco tempo, mas quando o efeito da droga diminui, seus órgãos lentamente começam a parar de funcionar e eles morrerão. Roland explicou. Timothy está confiante que esta droga irá fortalecer seu exército, na esperança de que ela possa assegurar-lhe seu precioso trono. Então, quando a igreja ver a pílula, eles naturalmente entenderão sua intenção. Agora,
Se eles irão ou não tomar contramedidas, isto já é outra questão. Roland pensou. Sim, Vossa Alteza. Seguirei suas ordens. Petrov disse, colocando a pílula no bolso. Heliaswitch capítulo 202. Continuando a conversa com Petrov sobre o estabelecimento do primeiro exército em Forte Cancioneiro, Roland tomou um gole de chá e disse, além disso, pretendo criar um sistema de educação básica em Forte Cancioneiro. A implementação e avaliação deste sistema será um teste para verificar se você está apto ou não para continuar a administrar o forte. Ao ouvir a palavra teste, Petrov ficou mais atento do que nunca. Sistema de educação básica. Sim. Roland assentiu com um sorriso. Após a igreja ser destruída, com o sumo sacerdote morto e sua influência drasticamente enfraquecida, era um ótimo momento para dar início ao processo de implementação de um sistema que educasse o povo com a ciência, não com a religião. Obviamente, Roland não esperava transformar todos os fiéis em trabalhadores com mão de obra qualificada. Ele só esperava enfraquecer, ainda mais, a influência da igreja. Caso a cidade sagrada quisesse se intrometer novamente em Forte Cancioneiro, Roland já tinha pensado em muitas maneiras de exterminar essa influência. Tampouco ele deixaria que eles construíssem um novo templo no forte. A educação básica deve ser acessível para todos os residentes de Forte Cancioneiro, desde que tenham menos de 40 anos, independentemente de serem homens ou mulheres. O ensino inclui leitura e escrita, cálculos simples, disseminação do conhecimento natural e também educação de valores. Roland acenou com a mão, pedindo para Petrov esperar para questioná-lo após ele terminar de falar. Que fique claro, o custo será deduzido do imposto pago à vila fronteiriça. A partir do próximo mês, você só precisa pagar 20% do imposto. Os 10% restantes serão utilizados como taxa para este sistema de educação básica. Com isso, você pode recrutar alguns estudiosos da cidade real de Castelo Cinza ou contratar nobres locais, cavaleiros ou escudeiros, mas essas pessoas não precisarão de tanto dinheiro. 10% do imposto são pelo menos 1000 peças de ouro, então você tem que fazer muito mais do que apenas contratar pessoas com esse montante. Depois de pensar por um momento, Petrov disse, Vossa Alteza está dizendo que eu deveria usar o dinheiro para motivar os civis a participar das aulas. A mente desse rapaz é realmente muito afiada. Roland riu, então disse, isso mesmo, com exceção das crianças, a maioria das pessoas tem que garantir seus sustentos ao longo do dia. Então as aulas devem ser realizadas à noite, permitindo que eles trabalhem em período diurno. E, depois de um dia exaustivo, ninguém iria querer participar de aulas com o único objetivo de ouvir outras pessoas falando ao invés de simplesmente descansar, pois isso seria muito extenuante e chato. Também não podemos esquecer da energia necessária para aprender a ler e escrever. Logo, você precisa atraí-los com alguns meios para dar início ao aprendizado, como o fornecimento de um jantar com carne. Além disso, se eles forem capazes de aprender rapidamente, também poderiam receber uma recompensa monetária, etc. Claro, não podemos esquecer que uma sala de aula iluminada e espaçosa também é essencial. Roland fez uma pausa e continuou, em suma, você deve tentar todos os meios para popularizar as aulas e encorajar o povo a aprender, todos os civis do forte. Como eu disse, este é também o seu teste. Após um ano, mais de 50% da população de Forte Cancioneiro precisa estar alfabetizada. Mas, Vossa Alteza Real, Petrov hesitou, tanto os estudiosos da capital do reino quanto os nobres daqui carecem de qualquer experiência básica em ensinar aos civis a ler e escrever, muito menos ensinar conhecimentos naturais e de valores. Petrov teve que ler devagar o conteúdo do pergaminho. Na verdade, eu mesmo não entendo bem estas palavras. Ao empregar essas pessoas, receio que o Senhor não consiga alcançar o resultado desejado. Não se preocupe, já levei tudo isso em consideração. Roland fez uma pausa. Vou enviar um grupo de funcionários da prefeitura de Vila Fronteiriça para ajudá-lo na implementação do sistema de educação básica. Além disso, todos os livros que você precisar para a educação serão fornecidos por Vila Fronteiriça. Os funcionários já possuem uma grande experiência em como ensinar, de tal modo que já estão aptos a ensinar as pessoas em como ensinar os civis. Eles irão treinar os novos professores antes que estes comecem a dar aulas. Você entenderá tudo isso quando os trabalhos iniciarem, pois, os funcionários da prefeitura irão realizar todos os arranjos específicos quando chegarem. O príncipe pensou que, se Petrov quisesse continuar no controle de Forte Cancioneiro, ele teria que ser ajudado pela equipe da prefeitura. Dessa forma,
As notícias de Forte Cancioneiro poderiam ser levadas até a vila pelos funcionários oficiais do Ministério da Educação. Ao ver que Petrov não apresentou objeções, Roland começou a explicar. Em terceiro lugar, planejo construir uma estrada entre Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça para encurtar o tempo de viagem entre os dois locais, beneficiando os pedestres e caravanas. Vossa Alteza Real, nós já não temos uma estrada? Petrov perguntou surpreso. Um caminho cheio de barro, criado pela passagem de carroças, pode mesmo ser considerado uma estrada? Roland pensou. Com uma largura menor que 2 metros, cheia de lama em período de chuva e, além disso, com todos os seus buracos, nunca será adequado para carruagens mais velozes. Roland balançou a cabeça. Eu quero construir uma estrada que possa acomodar pelo menos 2 carruagens lado a lado. Uma estrada plana e reta, que não será coberta de água durante a chuva, exatamente como as estradas em Vila Fronteiriça. O senhor quer dizer uma estrada de cascalho? O duque em exercício parecia um pouco surpreso. Os custos de uma estrada não são baixos. Exige que os pedreiros cortem as pedras e escolhem as que têm o mesmo tamanho para, então, poderem ser usadas em conjunto. Uma estrada de cascalho até a Vila Fronteiriça custaria, pelo menos, 5.000 peças de ouro, e com o devido respeito, Vossa Alteza, nunca obteremos muito dinheiro sem um aumento de impostos. Forte Cancioneiro só precisa fornecer a mão de obra. O príncipe declarou sem rodeios, você emitirá um aviso de recrutamento em toda a região oeste, não apenas em Forte Cancioneiro, incluindo todos os outros territórios dos nobres. O salário mensal será de 6 peças de prata. Com esse montante, acredito que haverá muitos candidatos. Para o trabalhador, 6 peças de prata realmente é um salário muito alto. Petrov assentiu. O senhor pode me dizer quantas pessoas deseja recrutar? Pelo menos 2.000 pessoas. Roland respondeu. O custo mensal para esta quantidade de pessoas não é pouca coisa. Juntamente com pedreiros e trabalhadores de cascalho, aos olhos dos outros, definitivamente pode ser considerado um custo ridiculamente elevado. Poucos lords estariam dispostos a colocar seu dinheiro na construção de algo que, aparentemente, não proporcionaria benefícios e nem teria retorno. Este modo de pensar também poderia ser visto na expressão de Petrov. Mas agora, com Vila Fronteiriça podendo vender motores a vapor, e com o objetivo de manter o equilíbrio entre receitas e despesas, colocar o dinheiro restante na melhoria da infraestrutura seria, sem dúvida alguma, a melhor escolha a se fazer. Afinal, Roland nunca pretendeu armazenar todas as peças de ouro em um cofre, o que muitas vezes era o desejo de muitos dos recém-ricos. A construção de uma estrada de alta qualidade que conecta Forte Cancioneiro à Vila Fronteiriça é um projeto de maior importância, não só para facilitar o comércio entre os dois lugares, mas também como um pré-requisito para a rápida implantação das forças armadas. Roland pensou, se a viagem for inconveniente, mesmo que eu receba a notícia de um ataque em Forte Cancioneiro o mais cedo possível, eu só conseguiria alcançar o forte em 3 dias. Temo que, se isso ocorresse, a bandeira do inimigo já estaria hasteada sobre a torre mais alta. Eu entendo. Petrov disse. Agora que você tem muito a fazer, retornarei à Vila Fronteiriça. Faça um bom trabalho, senhor embaixador. Não me decepcione. O que o senhor planeja fazer com as pessoas na prisão, Vossa Alteza? Petrov perguntou, depois de uma pausa. Pela primeira vez, Roland não sabia o que responder, e depois de um momento de silêncio, ele falou, mantenha-os lá. De qualquer forma, eles não poderão viver por muito tempo. Embarcando em Vilazinha, o príncipe começou sua viagem de volta para casa. O senhor não parece estar de bom humor. Rouxinol disse depois de aparecer ao lado dele. É por causa dos civis. Todos foram forçados por Timothy. Roland suspirou. Se eles não tivessem tomado essas pílulas, eles não agiriam como seus lacaios e não teriam que morrer em uma terra desconhecida. Isso não é culpa sua. O Rouxinol estendeu a mão e segurou seu braço. Claro que não. Roland disse sem hesitação. Se eu não estivesse parado, Vila Fronteiriça se tornaria vítima do desejo de Timothy pelo poder. E, claro, a igreja, que fabricou essas pílulas, também é culpada. Essa não é a razão pela qual o senhor vai destruir a igreja. Para acabar com a disputa e para que as pessoas não mais precisem matar umas às outras sem motivos? Rouxinol perguntou com um sorriso. Não importa se eles são pessoas comuns ou bruxas, sob seu governo, todos viverão uma vida feliz. Roland olhou para os olhos brilhantes de Rouxinol e gentilmente assentiu,
Ah, isso é uma promessa. Riley Azuit capítulo 203. O mar era como uma terra azul, só que muito mais plano. Se Magia estivesse aqui, ela estaria constantemente chiando para informar a ela o quão longe a ilha ainda estava. Mas agora, o único som que ela ouvia eram as ondas do mar batendo contra o casco do navio. Embora para algumas pessoas isso pudesse soar um pouco monótono, para a tripulação, na verdade, era um dia de sorte, porque isso significava que o dia de hoje era um ótimo dia para se navegar. Ah, agora vem mais um, Cinzas pensou. Logo atrás, ela podia ouvir o som de passos, com a madeira do barco rangendo em cada pisada. Alguém estava vindo até ela. Eu não esperava que vocês realmente vivessem em um lugar como a ilha adormecida. Um velho de cabelos brancos chegou ao seu lado, com as mãos apoiadas no corrimão. Esse lugar, embora pareça ótimo, assim que a maré sobe, a maior parte da terra acaba sendo inundada, se tornando inadequado para um assentamento. Por que não morar em Baía da Lua Crescente? É a segunda maior ilha dos fiordes. Ainda existem muitos espaços desabitados. Já com olho, o capitão de Bela Encantadora, como o próprio nome sugeria, ele tinha um tapa-olho no rosto que ocultava completamente o olho esquerdo. Ele também era um dos poucos capitães que estavam dispostos a transportar mercadorias para as bruxas. Mesmo que as pessoas dos fiordes não odiassem as bruxas, ao contrário dos habitantes do continente, elas também não gostavam de lidar com pessoas de fora. Nem todo mundo está disposto a fazer negócios com bruxas como você, capitão. Cinzas sorriu. O mar realmente vai inundar a ilha adormecida, mas é precisamente por isso que, como a terceira maior ilha dos fiordes, ainda é uma ilha deserta. Ser a terceira maior ilha não significa que ela também ofereça a terceira maior área para habitação. O capitão Jack apenas deu de ombros. Se é impossível viver lá, então o tamanho não importa. Por exemplo, veja a Ilha da Chama Ardente. As bruxas são excelentes em alterar o ambiente natural. Cinzas disse com sinceridade. Além disso, agora a ilha tornou-se nosso lar. Enquanto não tivermos de enfrentar a supressão da igreja, podemos criar um mundo completamente diferente. Um novo mundo. Ela parou por um momento e depois continuou. Faz quanto tempo desde a última vez que você foi até a ilha adormecida? O capitão tirou o chapéu e coçou a parte de trás da cabeça. Já faz quase um mês. Da última vez tive que entregar um grupo de bruxas e um tanto de arroz perola. Para dizer a verdade, quando meus marinheiros viram o grupo de mulheres jovens brincando no navio, suas expressões eram as mais idiotas possíveis. Você sabe o quão difícil é para estes jovens marinheiros navegar no mar. Eles são semelhantes a um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento, mas, felizmente, eu os impedi de beber. Caso contrário, meu amado navio poderia ter encarado um desastre. Cinzas ignorou conscientemente a segunda metade de sua fala. Um mês é tempo suficiente para fazer mudanças radicais, capitão. Aposta que quando você vê novamente a ilha adormecida, será bem diferente da ilha que você se lembra. Mesmo. Jack assobiou. Então vou aguardar na expectativa. Espere um minuto. O que é isso? Ele se inclinou para o lado do navio, tentando olhar para a frente. Macaco. Tem algo na frente da gente. O marinheiro, conhecido como Macaco, usou as mãos e os pés para escalar agilmente até o ninho do corvo no topo do mastro, e então ergueu o telescópio. Capitão, parece que é uma ilha. Ilha. Que idiotice você está falando? O capitão tirou sua bússola e olhou para ela. Ainda não estamos nem perto da ilha adormecida, e se não ela, que outra ilha seria? Mas é realmente uma ilha, capitão, eu juro. Não jure para mim, marinheiro. Deixe que eu mesmo a veja. Jack disse, tirando o chapéu. Não, não, capitão, não vem aqui não, o vento aqui é muito forte. Depois de observar por um tempo, Macaco continuou, pelos três deuses, ele gritou, incrédulo, é a ilha adormecida. Só que ela ficou muito mais alta. Enquanto a bela encantadora se aproximava lentamente do cais da ilha adormecida, a tripulação mal podia acreditar no que estavam vendo. A ilha imponente era semelhante a uma pequena montanha que se destacava acima do nível do mar. A parede montanhosa era perfeitamente reta e íngreme, distanciando o topo dela por pelo menos muitos metros do nível do mar. Embora fosse a primeira vez que Cinzas tivesse pisado os pés na ilha adormecida, ela ainda manteve um semblante muito mais calmo do que o resto da tripulação. Aos olhos do capitão Jack, isso demonstrava sua autoconfiança e força de caráter. Você ganhou. Jack suspirou. Jamais imaginei que alguém poderia fazer uma ilha subir.
Não é surpreendente que o grupo de loucos da igreja odeie bruxas, pois basta olhar para isso e ver que estas habilidades tornam vocês quase comparáveis aos deuses. Tio Jack, não é bem como você disse, que a ilha se levantou. Uma jovem sorridente que estava no pier para recebê-los disse: acabamos de construir uma muralha em torno da ilha adormecida. Se você esperar um momento, você pode vir conosco e dar uma olhada lá para entender melhor. Assim que terminou de falar com o capitão, a jovem virou-se para Cinzas e a saudou. Você finalmente voltou. Lady Tilly está sempre falando sobre você. Cinzas coçou a cabeça. Você não precisa ser tão educada, Molly. Você poderia, por favor, carregar as minhas coisas? Deixa comigo, a menina disse pondo a mão em seu peito. Depois que os marinheiros moveram os grãos do depósito de carga para o cais, Molly convocou seu cervo mágico, uma esfera azul claro com 2 braços que poderiam ser transformados à vontade, assumindo várias formas. Seu cervo mágico pegou uma dúzia de sacos de grãos com o braço. Logo depois, o braço se transformou em uma rede e foi firmemente agarrado pelo outro braço enquanto a esfera flutuava no ar. Então, ela disse com orgulho: vamos. Oh, que habilidade conveniente. O capitão bateu o punho na palma da mão. Homens, vocês viram? Um trabalho pelo qual tantos de vocês são necessários, foi feito por uma garotinha. O pier da ilha atingia metade da altura da muralha. Caso alguém quisesse entrar na ilha, de fato, precisaria escalar a longa muralha que se erguia ao redor de toda a ilha. Cinzas imediatamente entendeu a ideia por trás dessa empreitada. Em vez de levantar a ilha, eles tinham levantado o contorno da ilha, transformando toda a ilha adormecida em uma bacia cercada por uma borda grossa. E essa borda, que circundava a ilha, era a muralha que Molly havia falado. Na parte de dentro da muralha, havia muitas escadas que levavam para baixo e estavam aninhadas abaixo da ilha adormecida. Isso é incrível. O capitão Jack abriu um sorriso. Vocês transformaram esta ilha em uma cidade. Imagine a aparência disso quando tivermos maré alta. Meu Deus, você viveria abaixo do nível do mar. É exatamente como você disse. Molly não conseguiu conter seu sorriso. Por isso, também temos 2 docas, uma no fundo do oceano e uma no nível do mar. Claro, você também pode dizer um que está no nível do mar e outro está no ar. Chegando ao centro da ilha, a tripulação encontrou diversos tipos de casas. Ao contrário das casas tradicionais de madeira ou tijolos, esses prédios pareciam exatamente como uma muralha, como se tivessem acabado de sair do chão, unindo a base ao solo. Não há dúvidas de que todo esse trabalho, seja a muralha ou as casas, é obra de Lotus. Cinzas pensou. Irmãs Cinzas, a casa no extremo mais ao norte é o palácio de Lady Tilly. Eu vou levar o capitão comigo para terminarmos a entrega. Você não precisa ir conosco. É melhor que você vá logo ver a Lady. A menina acenou mostrando a direção. Cinzas assentiu e disse adeus aos dois, seguindo rapidamente o caminho para o norte. Ao longo do caminho, ela viu muitos rostos familiares, todos se curvaram em saudação ou acenaram para ela com um sorriso. Um lar para as bruxas. A palavra ficou mais vívida e brilhante no coração de Cinzas, preenchendo todo o seu corpo com força. A fundadora deste lar era Tilly Wimbledon, a rainha das bruxas. Ao contrário do Palácio Real, esta casa espaçosa não tinha guardas nem portões trancados. Cinzas atravessou o vestíbulo e, ao entrar na sala, viu uma figura familiar à sua frente. Ela andou silenciosamente na ponta dos pés e chegou por trás daquela mulher de cabelos cinzas, tapando os olhos dela com as suas mãos. Eu percebi você assim que atravessou pela porta. A mulher riu. Não se esqueça de como eu encontrei você no meio de toda aquela multidão. Bruxas extraordinárias tinham a habilidade de sentir a magia nos outros e, entre 2 extraordinárias, esse sentimento era ainda mais forte. Isso ocorreu porque suas magias estavam conectadas entre si, como um obstáculo invisível, estabelecendo uma conexão firme entre Tilly e Cinzas. Eu voltei, Cinzas disse suavemente. Tilly respondeu alegremente. Bem-vinda ao lar. Heleazwit capítulo 204. Após apreciarem um momento de afeição íntima, Cinzas mudou sua atenção para uma grande quantidade de gemas cristalinas como diamantes e, curiosamente, perguntou: o que são estas joias? Venha comigo. Tilly deu um tapinha na cintura de Cinzas e continuou: irei lhe mostrar algo interessante. Cinzas acompanhou Tilly até um certo local fora da casa. Ao chegarem, Cinzas sentou-se de pernas cruzadas ao lado de Tilly, enquanto observava colocar uma luva de seda branca com um rubi de cristal embutido no dorso de sua mão. Isto é,
Uma pedra de rastreamento. Tilly não lhe deu uma resposta. Em vez disso, ela apenas sorriu e ergueu sua mão para cima quando, de repente, um relâmpago saiu da ponta de seus dedos e atingiu o chão, emitindo um som crepitante. Após uma fumaça verde levantar do local de impacto, o raio deixou uma marca negra do tamanho de uma mão. Você tem uma nova habilidade. Cinzas ainda estava incrédula com o que tinha visto. Tilly Wimbledon era uma extraordinária. Sua magia só era útil para si mesma, manifestando-se em sua inigualável inteligência, tornando impossível para ela manifestar sua habilidade como as outras bruxas. O relâmpago de agora significava que Tilly possuía uma habilidade totalmente nova, algo que deveria ser impossível. Uma bruxa nunca poderia ter dois tipos de habilidades primárias. Este era o senso comum do qual todas as bruxas estavam cientes. Tilly tirou a luva e entregou-a para Cinzas. Não, eu não tenho uma habilidade nova. Isso só foi possível por causa desta pedra. Tilly sorriu. Ela tem o poder de mudar a forma como a magia funciona e permite com que a magia seja liberada com um efeito totalmente oposto ao seu atual. Quando Cinzas esfregou a joia sobre a luva, ela ficou chocada com o núcleo da mesma. Ela imediatamente soube que Tilly não havia mentido, o que significava que, a partir de agora, as bruxas não combatentes também poderiam lutar, aumentando significativamente a capacidade de resistência das bruxas frente ao inimigo. Quantas dessas pedras temos? Apenas essa. Parecia que Tilly já havia entendido completamente o que Cinzas estava pensando. Além disso, também não é tão fácil de usar. Você precisa aceitar a magia como algo que realmente existe, então você tem que imbuir esta pedra com essa magia para, só então, você liberar o seu poder. Cinzas tentou durante muito tempo, mas nenhum simples raio foi emitido. Você acredita em mim agora? Tilly sorriu. Nós, extraordinárias, podemos realmente sentir a magia. Então, para as outras bruxas é ainda mais difícil. Requer uma boa dose de imaginação e compreensão. De fato, eu já fiz o teste com diversas irmãs, mas apenas 2 ou 3, de 100 delas, foram capazes de compreender o funcionamento desta pedra e conseguir emitir um raio como eu fiz agora. Você está zombando de mim porque eu não sou inteligente. Cinzas tirou a luva. Isso mesmo. Tilly ergueu a sobrancelha. Quando eu usei a pedra agorinha, eu simplesmente... Tilly foi incapaz de continuar, pois Cinzas se aproximou e a beijou. Quando elas finalmente se separaram, Tilly respirou fundo e continuou. Tudo bem, você é um pouco inteligente. E o que acontece com essas outras pedras? Como se não tivesse beijado o suficiente, Cinzas lambeu seus próprios lábios. Somente na presença da quinta princesa, é que ela conseguia relaxar completamente. Será que cada pedra possui um tipo diferente de habilidade? Sim, elas mostram um resultado diferente. Tilly confirmou, enquanto suas bochechas ainda estavam vermelhas. No entanto, elas ainda não permitem que uma pessoa comum possua a habilidade de uma bruxa. Apenas pessoas com poder mágico podem ativá-la. Ela fez uma pausa, e é exatamente isso que me deixou com uma pergunta. Qual pergunta? O que exatamente é o poder mágico? Tilly disse lentamente, enfatizando cada palavra. Há muito tempo, as habilidades das bruxas eram múltiplas e diversas, mostrando um alto grau de incerteza. E na percepção de uma extraordinária, as bruxas também são diferentes. Mas com essas pedras estranhas, a magia se torna exatamente a mesma coisa e, por meio dela, qualquer bruxa pode liberar exatamente a mesma habilidade. Portanto, talvez eu, anteriormente, estivesse no caminho errado. A magia em si é, talvez, um tipo de poder onipotente, mas nós, bruxas, podemos simplesmente manifestar uma das suas formas. Então, essas são pedras mágicas? Cinzas perguntou. Elas só podem liberar magia, mas não absorver o poder mágico. Ainda não está claro para mim se elas são feitas por humanos ou formados pela natureza. Tilly disse com pesar, de acordo com a lenda, elas foram retiradas de algumas ruínas e a maioria delas foi distribuída ao povo comum. Eu só consegui colecionar essa quantidade. No entanto, ouvi dizer que há uma antiga ruína no condado de Ventomar, ao leste do reino de Castelo Cinza. Estou realmente tentada a ir lá dar uma olhada, pois talvez eu consiga encontrar mais informações sobre a magia e alguns fatos históricos esquecidos. Cinzas, mais uma vez, não conseguia acompanhar o raciocínio de Tilly e tudo o que ela dizia não parecia fazer o menor sentido. Quem se importa com o que aconteceu há 400 anos atrás? Cinzas relutantemente pensava. É melhor não ir. Cinzas disse. Agora,
O condado de Ventomar é a mais perigosa de todo o reino de Castelo Cinza. Por quê? Antes de partir do porto de Água Clara, ouvi os marinheiros falarem sobre a frota das velas negras de Garcia Wimbledon sendo enviada até o condado de Ventomar, que é o território de Timothy. Garcia, provavelmente, quer fazer um ataque direto, aproveitando-se da sua vantagem no mar. Cinzas explicou: somente quando a lei marcial foi retirada, é que tive a oportunidade de deixar o porto. Se minha informação estiver correta, tenho medo de que o condado de Ventomar já tenha sido transformado em um mar de chamas. Eles ainda estão lutando uns contra os outros. Tilly ficou um pouco preocupada. Desta forma, a igreja irá aproveitar-se desta situação e começar uma invasão. Se não nos unirmos, Castelo Cinza irá cair. Acontecerá o mesmo que o reino de inverno eterno. Seremos engolidos pela igreja. Esta frase deixou Cinzas assustada, e como seu rosto demonstrava sua inquietação, Tilly notou rapidamente. O que foi? Nada. Cinzas deu uma piscadinha. É que o jeito que você acabou de falar, pareceu muito com Roland Wimbledon. Além disso, ele disse a mesma coisa para mim. Ah! Você ouviu? Tilly ficou rapidamente interessada. Além do mais, você não me contou nada sobre a viagem ao oeste. Eu tinha ouvido notícias de que a Associação Cooperativa das Bruxas estava em Vila Fronteiriça, mas Sombra já deve ter falado isso para você. Cinzas abraçou Tilly com afeto. Bem, eu descobri que os boatos de que as bruxas encontraram a montanha sagrada, na verdade foi espalhado por Roland. Ele assumiu o controle da Associação Cooperativa das Bruxas e começou a recrutá-las secretamente. Depois disso, Cinzas contou a Tilly tudo o que viu e ouviu durante a semana em que ficara em Vila Fronteiriça, e no final, ele também me disse que nós precisaremos nos unir, se quisermos resistir à igreja. Se eles nos atacarem aqui nos fiordes e não pudermos mais ficar, seremos sempre bem-vindas em Vila Fronteiriça. Bem, Tilly pensou por um momento, e de repente disse, este homem não é Roland Wimbledon. Ele foi substituído por alguém. O quê? Você disse que ele reuniu um grande número de bruxas ao seu redor, certo? O que eu acho é que, entre elas, existe uma bruxa que acabou assumindo o controle do corpo de Roland, ou simplesmente mudou sua aparência para a dele. Tilly disse sem rodeios, eu cresci com Roland. É claro que, em comparação com meus outros dois irmãos e minha terceira irmã, ele sempre foi o pior em mentir. Jamais conseguiria esconder uma verdade. Além do mais, todas as histórias inventadas por ele eram sempre cheias de lacunas. É impossível disfarçar-se como outra pessoa. Quanto às armas que você disse que poderiam ser usadas para lutar contra o exército da punição divina, elas apenas provam que um indivíduo pode esconder seu verdadeiro caráter, mas não pode fingir conhecimento erudito. Os mentores da corte nunca lhe ensinaram tais coisas. Então, como pode ele saber disso? Tilly afirmou, as pessoas nascem desprovidas de conhecimento, então ele certamente não é meu irmão estúpido e irritante. Então é assim. Cinzas franziu a testa. No entanto, ainda é necessário que eu entre em contato com ele. Tilly suspirou, afinal, Roland Wimbledon continua sendo meu irmão. Embora seja ignorante e incompetente, ainda há esperança para ele. Comparado com os outros, ele era o mais inofensivo. Então, espero que os integrantes da Associação Cooperativa das Bruxas não o tenham matado ainda. Eu não acho que elas fariam isso. Cinzas pensou em Wendy, eu também deixei magia com ele. No final do mês, ela virá aqui e nos trará notícias de Vila Fronteiriça. Tudo bem, de toda forma, este não é o nosso foco agora. Tilly, então, saiu do braço de Cinzas e caminhou até o jardim com os braços abertos. Agora que você está de volta, podemos finalmente avançar, dando início ao projeto de limpeza. Eu não quero vestígio algum da igreja nos fiordes, pois, somente assim, os fiordes se tornarão definitivamente o lar das bruxas. O sol reluzia por trás do corpo de Tilly, fazendo-a parecer que estava coberta por uma camada dourada. Seu longo cabelo cinza acariciava suas bochechas como fios dourados, e seu rosto estava repleto de confiança, como se não houvesse dificuldade alguma que pudesse derrubá-la. E eu dedico minha vida a você, minha rainha. Cinzas jurou, com um sorriso. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.